Se você tivesse uma máquina do tempo e voltasse a 155 milhões de anos atrás, no Jurássico, especificamente na formação Morrison, se você prestasse atenção nas grandes planícies da região, uma hora ou outra você poderia encontrar um animal de certa forma interessante. Um animal que carregava uma blindagem espinhuda que se estendia desde sua cabeça até a ponta da sua cauda. E muito provavelmente esse animal seria o Mimorapeuta, o pequeno tanque de Morrison. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal PaleoWiki. E por favor, antes de tudo, se você acabou de chegar aqui, já vai logo deixando seu importante like, se inscrevendo para apoiar o canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade e comentando aqui embaixo. Isso vai ajudar muito pro começo desse canal. Mas, bom, você já ouviu falar do Mimorapeuta? Se não, se aconchega aí que lá vem a história. Mimorapeuta foi um pequeno dinossauro nodossaurídeo da família dos anquilossauros, dinossauros conhecidos por serem fortemente blindados. Anquilossauro esse que viveu no período Jurássico Superior, há 155 milhões de anos atrás. O Mimorapeuta Maisie, nome que significa escudo de Vanetta Murray, Pat e Marilyn Mygatt. Eu acho que é assim que se pronuncia. Um significado bem complexo, né? Esse significado vem a partir dos nomes dos descobridores da predeira Mygatt Murray, ou Mygatt Murray, local de onde os fósseis do Mimorapeuta foram originalmente descobertos e coletados. Já o Maisie deriva do Chris Mays, o presidente da Dynamation International Corporation and Society, que financiou a escavação inicial da predeira Mygatt Murray. Poucos espécimes de Mimorapeuta são conhecidos atualmente, sendo o holotipo um dos mais completos entre todos. E para quem não sabe, o holotipo é, em resumo, uma espécie ou esqueletos designados para se basear, ou seja, um esqueleto ou animal para termos uma noção de como ele é ou era. O Mimorapeuta, especificamente seu holotipo, é formado por muitas osteodermas, que são depósitos ósseos em formas de escama, um crânio parcial, vértebras e outros ossos. Mimorapeuta foi descoberto pela primeira vez em 1990 e após 4 anos foi descrito por James Kirkland e Kenneth Carpenter em 1994. Junto com o Gargoyleosaurus, um outro nodossaurídeo similar que conviveu com o Mimorapeuta na formação Morrison. E ambos os dois dinossauros foram os primeiros anquilossauros do Jurássico a serem descobertos. Mimorapeuta tinha um focinho estreito e um crânio quase triangular em vista dorsal, com 2 chifres grandes, apontando para trás na testa, e 2 chifres abaixo destes, que apontavam para trás e para baixo no jugal, fora sua blindagem defensiva localizada na sua bochecha. Detalhe que ao decorrer da evolução dos anquilossauros, veremos isso com cada vez mais relevância e frequência. Foi observado e concluído que 5 tipos de armaduras diferentes foram observadas em Mimorapeuta. Armaduras essas que variavam de espinhos afiados e alongados, que estariam fixados na lateral de seu corpo, a um escudo sacral gigante, que era composto por minúsculos osteodermos, chamados de ossículos, que tinham o papel de cobrir toda a pelve do animal, ou cobrir pontos que não tinham a blindagem 100% coberta. Diferente dos anquilossaurídeos, que tinham clavas para usar como defesa, o Mimorapeuta possuía pontas ofensivas que seriam usadas para a defesa provavelmente intraespecífica, ou para a defesa contra predadores. Provavelmente, o Mimorapeuta possuía um focinho estreito e dentado, como no Gargoyleosaurus, que também vivia lá. O Mimorapeuta deveria ter uma articulação forte e robusta na sua mandíbula, resultando em uma mandíbula muito bem desenvolvida, como era de costume em outros nodossaurídeos, o que corresponde a uma força de mordida forte. Seus dentes em si
eram heterodontes, ou seja, era um animal que possuía mais de uma única morfologia dentária, tendo uma variação de tipos e funções de seus dentes. Detalhe esse que diferenciava do Gargoyleosaurus. O Mimorapeuta possuía dentes em forma de lâmina, como todos os outros nodossaurídeos. Família essa que possuía dentes semelhantes a lâminas e folhas, maiores e geralmente mais complexos do que as dos anquilosaurídeos, que tinham uma dentição predominante em forma de folha. Mimorapeuta se destaca entre alguns nodossaurídeos, por ser um dos poucos a possuírem tantos espinhos alongados e pontudos, e a possuírem vários tipos de osteodermas. Desde os espinhos alongados com uma base grande e oca, placas triangulares finas com bases estreitas e assimétricas, pequenos espinhos semelhantes a lâminas com uma base arredondada e sólida, escamas isoladas, planas e quilhadas e escudos fundidos em uma única placa de armadura. Fora todos esses tipos de armaduras do Mimorapeuta, algo curioso e de certa forma algo bem bonito foi encontrado em Mimorapeuta, e isso seria uma roseta, uma grande osteoderma rodeada por osteodermas menores, formando um arranjo em forma de flor. E esse gracioso detalhe defensivo é frequentemente encontrado nos anquilosaurídeos e nos polacantídeos, um subgrupo de nodossaurídeos que também carregavam formosas rosetas em suas armaduras. E foi justamente por causa desse detalhe que paleontólogos duvidaram se Mimorapeuta na verdade é ou não um polacantídeo primitivo. E no final, a armadura de Mimorapeuta difere da do Gargoyleosaurus, em que o primeiro tem a armadura cônica e sólida, que é o caso do Mimorapeuta, em comparação com a armadura de paredes finas do último, que é o caso do Gargoyleosaurus. Mimorapeuta foi um dos nodossaurídeos primitivos mais conhecidos da família Nodossauridae, uma família de dinossauros quadrúpedes e herbívoros de médio a grande porte fortemente construídos, que possuíam pequenos dentes em forma de folha, como encontrado no próprio Mimorapeuta. Sua posição exata ainda é um mistério, pois detalhes de polacantídeos como a enigmática roseta, como expliquei anteriormente, foram encontradas em Mimorapeuta, que agora, no momento em que eu gravo esse vídeo, ele é um nodossaurídeo. Mas será ele um polacantídeo ou não? Enfim, o Mimorapeuta pertence à família Nodossauridae, onde podemos encontrar anquilossauros como o Edmontonia ou o Panoplosaurus, que não tinham clavas em suas caudas. Nodossauridae está ao lado ou junto ao seu grupo irmão, os Ankylosauridae, onde podemos encontrar anquilossauros com clavas na ponta de suas caudas, como o próprio Anquilossauro ou o Euplocephalus. Ambas essas duas famílias, Nodossauridae e Ankylosauridae, estão postos no clado Euankylosauria, e Euankylosauria está no clado Ankylosauria, clado onde podemos encontrar o curioso grupo dos Parankylosaurus, que é composto por animais como Cumbarrasaurus, lá de Madagascar, e também o curioso Stegosaurus, que tinha uma curiosa arma defensiva em suas caudas, chamada de Maquahuitl, ou Macahuit. Logo acima do clado Euankylosauria, vemos o superclado chamado de Thierophora, clado que significa portador de armadura ou escudo, que faz jus às principais características da família dos anquilossauros e até mesmo dos estegosauros, que ambos carregavam blindagens em seus corpos. Mimorapeuta não foi um dos maiores nodossaurídeos que já temos conhecimento, pois o Mimorapeuta media cerca de 3 a 3,5 metros de comprimento e pesava entre 300 a 630 quilos, mas obviamente eles poderiam ficar maiores e mais pesados ao passar dos tempos. E assim como nós, os humanos e todos os seres do mundo, existem variações ontogenéticas, ou seja, cada indivíduo de Mimorapeuta, por exemplo, poderia ter uma genética maior que os outros, e isso ocorre naturalmente,
como nos dias de hoje. Pois você aí que tá me assistindo, com certeza deve ter um amigo mais alto ou menor que você, né? E talvez, eventualmente, o animal poderia atingir 850 quilos ou 1 tonelada e poucas, como alguns cálculos e análises confiáveis feitas por mim possivelmente sugerem essa realidade. A formação Morrison, o lugar onde o Mimorapelta viveu, foi um ambiente rico, semiárido e hostil, com longas estações secas e úmidas com um toque de planícies levemente inundadas. Você poderia se deslumbrar com uma flora exuberante, podendo-se encontrar lá florestas de coníferas, samambaias arbóreas e florestas de galeria de samambaias. Talvez você também achasse muito familiar as vastas savanas com árvores ocasionais, como a conífera Brachyphyllum, que eram muito semelhantes às araucárias de hoje em dia. Você também poderia avistar um tipo de bacia. Essa seria a bacia Brushy, que era um dos locais e bacias onde os dinossauros viviam. Planícies pantanosas que eram formadas por depósitos de água do leste que estariam sendo ativamente transportadas para lá, formando lagos, muitos canais de rios e planícies aluviais. Na região de Morrison tinha vários pontos e locais realmente ricos e exuberantes, como a própria predeira de Mygathmori, ou Mygathmori, que há muitos milhões de anos atrás era um ambiente com um ecossistema ribeirinho, com flora abundante e um alto lençol freático, e com a própria predeira sendo um acúmulo de fósseis de dinossauros em um poço sazonal. E lá poderia se avistar muitas e muitas cavalinhas primitivas, cicadáceas ou Dyncaeus e Tchekanovskialis. Quase que não saiu o nome, hein? Eu batalhei muito para falar o nome desse negócio aqui. E nos rios e lagoas viviam vários gastrópodes como os lagostins primitivos. Sim, até eles estavam lá. Mas também muitos peixes como os Ruletia e os Morrolepes, que estariam sobrevivendo nos rios e lagos. E em terra, o Mimorapelta dividiu espaço e fontes de comida com muitos outros fantásticos dinossauros herbívoros, como os gigantes, apatossauros, um dos dinossauros saurópodes enormes e mais comuns de Morrison, também com diplodocus, saurópodes de longas caudas e pescoços que também viviam lá. Fora o apatossauro e o diplodoco, poderíamos encontrar vários outros diversos saurópodes, como os diversificados camarassauros, os famosos brachiossauros e o gigantesco maraponisaurus, e muitos outros gêneros e saurópodes que habitavam aquelas terras. Mas também o Mimorapelta dividiu seu território com outros ornitísquios, como os cegossauros, o dinossauro que estaria em quase todos os lugares. Também o Alcovasaurus, herbívoros que possuíam longos e perigosos espinhos em suas caudas. Os Camptossauros e Driossauros, que estariam preenchendo os espaços da região. O Gargoyleosaurus, um anquilossauro primo do Mimorapelta, e os pequenos e ágeis nanossauros. Em meio a toda essa galera, o Mimorapelta se encontrava em áreas limitadas, como as grandes e vastas planícies, sendo navegador de baixa altitude do ecossistema de Morrison, alimentando-se de cicadáceas e coníferas locais. O motivo do Mimorapelta ir para áreas mais limitadas está relacionada à grande diversidade de dinossauros herbívoros que estariam se alimentando das mesmas plantas que o Mimorapelta, criando assim uma ativa competição constante por alimento. Mas o Mimorapelta também conviveu com uma grande diversidade de predadores, desde os pequenos ornitolestes a grandes predadores como o Allosaurus, o predador de topo de Morrison. Mas também conviveu com os Ceratossauros, dinossauros com mordidas esmagantes. Também os Torvossauros e os Saurophaganax, os enormes terrores que eventualmente poderiam aparecer também. E é por isso que o Mimorapelta carregava toda a sua blindagem defensiva em seu corpo, por um motivo bem justo, né? Mesmo com toda essa proteção, dias ruins aconteciam,
e eventualmente o Mimorapeuta era caçado pelos diversos predadores como o Allosaurus. Não é à toa que os paleontólogos encontraram patologias em Mimorapeuta, marcas de mordidas de Allosaurus em fósseis do Mimorapeuta, que sugeriu que o animal foi eliminado ou predado, e que em seguida o Allosauro tinha se alimentado dele. E esse caso em específico aconteceu na predeira de Migatmore, um dos locais onde os Mimorapeutas eram mais comuns. Mesmo adulto, as coisas lá em Morrison eram barra pesada. Há 155 milhões de anos atrás, em Morrison, a vida era tensa e muito perigosa. Para viver lá, só os mais fortes conseguiam, como o Mimorapeuta, um nodossauro fortemente armado e blindado, pronto para fincar seus longos e pontudos espinhos em predadores quando precisasse. E essa foi a história do Mimorapeuta, o pequeno tanque de Morrison. A Era Jurássica foi uma das eras mais interessantes do Mesozoico, não é mesmo? Inclusive, para você que gosta do Jurássico, saiba que aqui no canal tem outro vídeo de outro dinossauro do Jurássico, o Ornitolestes, um dos animais que o Mimorapeuta conviveu. Caso seja curioso para saber quem foi o Ornitolestes, clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Mas bom, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo do canal Paleowiki, fique com Deus e até mais.